Olá pessoal, tudo bem? Respondendo Carol Alencar, a Carol perguntou o que a gente sabe, qual que é a relação entre o método Cuevas-Medeck e a trissomia 18. Eu imagino aqui que muitas pessoas não saibam do que se trata o método Cuevas-Medeck e eu vou explicar aqui rapidinho para vocês. Então, primeiro, quero deixar claro aqui que eu sou médico e eu vou falar um pouquinho sobre fisioterapia aplicada à trissomia do cromossomo 18. Como eu trabalho com gestão do cuidado aplicada à trissomia do cromossomo 18, é impossível eu não tratar o assunto da fisioterapia, que é fundamental dentro da trissomia do cromossomo 18. E dentro da fisioterapia a gente tem a possibilidade do método Cuevas-Medeck. Primeiro ponto, pessoal, esse método Cuevas-Medeck, ele é muito famoso. Ele é muito famoso aí na internet, então provavelmente a Carol deve ter escutado aí de alguém deve ter indicado ou algum vídeo, tá muito provável, porque academicamente os artigos científicos, eles têm muitas críticas com relação às evidências do método e já vou chegar nesse assunto, tá? E também vou falar qual que é a visão da Barbosa Clinic, qual que é a minha visão, a visão do Dr. Expedito Barbosa com relação ao método Cuevas-Medeck aplicado à trissomia do cromossomo 18. O método Cuevas-Medeck, ele é uma abordagem criada por um chileno chamado Ramon Cuevas em 1970. O método, ele tem como princípio estimular, criar estímulos contra a gravidade. Então, o método usa a própria gravidade, a força da gravidade, como um fator de estímulo muscular, neurológico na criança, tá? Bom, então tem essa questão, ele é muito usado para quem tem alterações do sistema nervoso central, como paralisia, tá? Prematuridade também, tem relatos de casos, tá? Descritos, tá? Não tem bons estudos clínicos. Tem um estudo clínico na literatura e que ele não é randomizado, então tem essa questão metodológica, tá? Mas qual que é o racional do método Cuevas-Medeck? É estimular a criação de novas respostas motoras a partir de estímulos neuromusculares contra a gravidade. Esse é o racional do método Cuevas-Medeck. Qual que é a grande questão, tá? O método ele foi mais pensado para quem tem paralisia, por exemplo. Mas na T18 a gente tem uma criança que tem alterações multissistêmicas. Então, na T18 não dá pra gente simplesmente pensar nisso. A gente tem que levar em consideração, além das questões neuromotoras, questões cardíacas, respiratórias, que já vou explicar para vocês, tá? A T18, a maior parte das pessoas com trissomia do cromossomo 18, elas vão ter algum tipo de cardiopatia. Isso, por si só, já é um fator que a gente tem que levar em consideração, porque o método Cuevas-Medeck, ele é muito intenso. Então, a gente pode cogitar utilizar o método Cuevas-Medeck em crianças com trissomia do cromossomo 18, mais estáveis, sem alterações cardíacas, ou se tiver alguma alteração cardíaca que esteja estabilizada, bem controlada, seja bem leve, tá? Tirando esses cenários, a gente, quando eu digo a Barbosa Clinic, não indica o método Cuevas-Medeck, porque ele tem esse gasto energético muito elevado. E na Barbosa Clinic, no protocolo Thales e Letícia, a gente tem um fundamento essencial. Nenhuma intervenção motora deve gastar mais energia fisiológica do que o benefício que ela causa. Então, o protocolo Thales e Letícia, escrito por mim, criado para cuidar e tratar de pessoas com trissomia do cromossomo 18, a Barbosa Clinic, eu, Dr. Expedito Barbosa, eu não indico terapias que tragam um benefício motor a custas de um gasto energético muito elevado. Eu não quero que a criança ela até aprenda a andar, mas a custa de muitas internações decorrente ao gasto energético excessivo, que desregula o metabolismo da criança com trissomia do cromossomo 18, que está em constante adaptação fisiológica, tá? Então, as terapias elas precisam ser muito bem pensadas na trissomia do cromossomo 18.
Então, em resumo, o método Cuevas-Medeck, ele apresenta uma carência de evidências científicas e rigor metodológico. A crítica que a literatura faz também com o método é que o método Cuevas-Medeck, ele é baseado em conceitos de neurofisiologia muito ultrapassados. Então, já se sabe muitas coisas da neurofisiologia, da fisiologia do neurodesenvolvimento, por exemplo, que poderiam ser adaptados ao método, mas não é feito, tá? Então, essa é uma crítica muito importante. Isso quer dizer que o método Cuevas-Medeck, ele é inútil? Ele é indispensável? Não, ele pode ser cogitado. A Barbosa Clinic acredita num conjunto de terapias. A gente não investe numa terapia só especificamente. A Barbosa Clinic recomenda na trissomia do cromossomo 18 que os pais façam um conjunto terapêutico. Esse conjunto terapêutico vai trazer o benefício que a gente deseja para a criança, de novo, sem ter um gasto maior do que o benefício. Então, o benefício tem que ser maior do que o gasto fisiológico na terapia. A grande maioria das fisioterapias motoras, elas são pensadas e estruturadas para casos como paralisia, alterações motoras neurodegenerativas, por exemplo, e não tem, e se tem pouca citação, tá? Na literatura médica, não tem estudos voltados para a gente avaliar aquela fisioterapia aplicada à trissomia do cromossomo 18. Então a gente precisa ter muita cautela, avaliar caso a caso, para que a gente tenha o melhor benefício para o nosso paciente com trissomia do cromossomo 18, tá? O que mais que eu tenho para falar para Carol? Eu amei a pergunta da Carol. Eu tenho um recado muito importante para os fisioterapeutas. Meus amigos fisioterapeutas, eu, doutor Expedito, sou médico, não sou fisioterapeuta, mas eu tenho uma recomendação muito importante para vocês, meus colegas, tá? Eu preciso que vocês fiquem atentos para biomarcadores, tá? Biomarcadores de intolerância terapêutica. As crianças com trissomia do cromossomo 18, elas têm uma adaptação fisiológica constante. Então a gente precisa ficar atento durante as terapias aos biomarcadores de desconforto terapêutico, tá? De intolerância terapêutica. Então se a gente vê esse biomarcador, que é um sinal clínico que a gente vai observar na nossa criança, a gente tem que interromper a terapia e ativar o contato médico, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, taquipneia. A criança com a respiração acelerada. E esse é um biomarcador que a gente precisa tomar cuidado, essencialmente na trissomia 18. Retração de fúrcula, retração abdominal, tiragem intercostal, batimento de asa nasal, nada disso é para acontecer durante e após as fisioterapias, tá? Não é normal, não pode acontecer. Na T18 não pode. Olhar perdido, a criança que fica com o olhar vago também não é para acontecer, não pode acontecer. Sudorese, criança que fica muito suada, muito gelada, pálida, extremidades frias, nada disso é para acontecer durante e após as terapias, tá? Tem outra questão que é a irritabilidade tardia. A criança com T18, quando ela está intolerante, não está tolerando a terapia, quer dizer que a terapia está gastando muito mais energia do que ela consegue administrar, a criança começa a apresentar uma irritabilidade tardia. Ela termina a fisioterapia, vai embora, quando chega em casa começa a ficar irritada. De noite chora. Isso pode acontecer e se chama irritabilidade tardia. E a gente precisa avaliar se não é o caso de trocar, adaptar a terapia motora dessa criança. Combinado? Na Barbosa Clinic, acompanhamos a resposta terapêutica das crianças à fisioterapia. Isso é essencial para a gestão do cuidado. Eu, como médico, eu não enxergo a criança apenas como um cariótipo, por exemplo, ou uma estatística. Na Barbosa Clinic, enxergamos a pessoa com T18 de maneira integral, integrando a biologia molecular dessa pessoa aos conhecimentos de fisioterapia, cardiologia, por exemplo, também integrando isso às necessidades de rastreios oncológicos, conversando isso com a parte de medicina intensiva, neonatologia, por exemplo, cirurgia, tudo isso precisa estar integrado. A gente tem bons resultados na trissomia 18 quando a gente tem a gestão do cuidado. A Barbosa Clinic tem essa missão
de ajudar a acolher famílias de pessoas com trissomia do cromossomo 18 na gestão do cuidado. O meu objetivo é garantir que o seu filho tenha tratamento digno, baseado em evidência, com responsabilidade, sem negar possibilidades.